Eu cresci numa família tradicional de antigamente. O pai trabalhava, a mãe cuidava da casa. E a minha mãe, eu acredito que desde nova ela gostaria de ter tido uma carreira de início, né? Isso não aconteceu lá quando eu era nova, então ela falava muito, principalmente para mim e para minha irmã. Ela falava: vai estudar, vai produzir, vai viajar, vai conhecer o mundo, estuda muito, filha, investe em você. Ela incentivava muito isso. Depois, quando eu estava adolescente já, ela, com os filhos todos criados, ela foi para a carreira dela. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, né? Falei que eu ia me emocionar. Mas o que acontece? Eu cresci com aquilo na minha cabeça. Eu cresci entendendo que eu podia fazer sempre mais, que eu podia fazer sempre melhor. Os meus irmãos, a gente estudou, apesar da família ter tido a gente não tinha uma condição financeira assim tranquila, que dava para não ter regras, era tudo muito estipulado, era tudo muito na ponta do lápis ali. Mas apesar de tudo isso, meu pai, eu me lembro assim, ele tinha 3 pares, né, de calçados. Era um chinelo, um tênis sem marca ali, um sapato que ele usava para trabalhar, mas ele pagou um colégio bom para os 4 filhos, porque ele entendia, a visão dele era de que ele ia dar uma coisa pra gente que ninguém depois ia tirar, e com aquilo a gente ia caminhar para o restante. Então foi uma infância, uma adolescência assim, de muito carinho, de muito cuidado. Meu pai e minha mãe sempre muito presentes na vida da gente, sempre sendo exemplos. Até, você vê, a minha mãe tinha essa preocupação de falar: oh, eu não tô, com outras palavras, eu não tô no mercado de trabalho, mas olha, isso é importante para você, se preocupe com isso, evolua por você, conquiste por você. E eu acho que isso fez parte do meu processo de vida. Depois, adolescente, já de pequenininha, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 7 anos de idade. Quando eu tinha 14, eu já tinha certificação de proficiência internacional, eu comecei a dar aula de inglês. E aí começou uma escola, depois a outra escola, e comecei a dar aula numa empresa, na outra empresa. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu já estava coordenando escola. E eu amava aquilo, eu era apaixonada por sala de aula, eu curtia ver a evolução do aluno, eu curtia poder estar lá e impactar a vida de alguém. E o professor também, ele curte o fato dele poder estar lá, é como se fosse é um momento teu lá também, a sala de aula, é muito bacana isso. E aí ali eu decidi que eu queria isso para minha vida, eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas, só que eu ainda não sabia para que lado ia. Naquele momento eu estava pensando em escola de inglês, só, né? Vou dizer aqui só. Hoje em dia eu já vejo que a minha visão de desenvolvimento de pessoas, ela começou ali, mas eu me preocupo muito com muitas outras áreas relacionadas com desenvolvimento de pessoas hoje. Então tudo isso fez parte. Eu sempre quis trabalhar na área financeira, olha que coisa maluca, né? Eu venho de uma família de muitos bancários, os meus tios eram todos bancários, então cada tio num banco, e eles tinham carro, casa, e eu queria ser igual eles, né? Então, tanto que eu fui bancária, eu passei no concurso com uns 20 anos, trabalhei 10 anos naquele banco, e me realizei profissionalmente até que nasceu a Rafaela. Quando a Rafaela nasceu, quando o Murilo nasceu, eu já tive uma vontade de empreender. Agora, com a Rafaela, aquilo ficou muito forte, né? Então, aí foi a hora que eu comecei a ter aquela transição da área financeira para o marketing. O marketing sempre me atraiu muito e como eu trabalhava muito com indicadores de performance, os KPIs, eu trabalhei muito também com formação de preço, que é um dos P's do marketing. Então, eu estava muito ligada ao marketing ali. E aí foi onde eu fui me especializar em marketing, comecei a empreender. Aí eu queria muito empreender, não sabia como.
e tive uma empresa de decoração de festas infantis, e aí eu tive que fechar a empresa, porque na época o meu marido, ele trabalhava durante a semana, e final de semana eu estava fazendo decoração de festa, e aí ele achou que não estava dando certo, e ali eu acabei optando pelo casamento naquele momento. Então eu fechei a decoração de festas, depois fui trabalhar com venda direta, foi muito bom, porque eu não me maquiava, eu era uma financeira, então não tinha aquela coisa de ter que cuidar de mim, de me maquiar. E a venda direta no segmento de cosméticos mudou a Elaine como mulher, me trouxe um poder como mulher. E ganhei viagens internacionais vendendo batom, foi muito bom. Deu para entender que eu podia ter sucesso em qualquer segmento. Foi muito bacana para mim, porém eu estava trabalhando a marca de outra pessoa. E como marketing, posicionar a marca, eu queria muito aquilo para mim. Foi aí que eu comecei a dar consultorias de marketing para algumas mulheres, para grupos de mulheres empreendedoras. E em um desses grupos a gente sentiu a necessidade de ter uma comunicação que falasse do negócio daquela mulher. E aí eu fui procurar uma revista na cidade, né? E conversei com o dono e falei, vamos fazer um caderno empreendedor dentro da revista. Porém, o dono achou que não era muita vantagem, ele pediu um valor que dava para eu rodar uma revista. Eu falei, poxa, né? Por mais que a gente dividisse entre as mulheres, era muito caro. E a minha ideia era realmente criar autoridade para aquelas mulheres. Eu não tinha pensado em ter uma revista, eu pensei em criar uma comunicação das mulheres empreendedoras da cidade de Mauá. Era essa a minha ideia. E aí eu trouxe para o grupo, apesar do não do dono da revista, eu trouxe para o grupo. Só que as mulheres acharam caro para a gente tocar o projeto. Só que a ideia estava muito forte na minha cabeça, sabe? Eu tinha o nome da revista, eu já tinha idealizado muita coisa. Só que eu não sabia fazer revista. Eu era uma marqueteira, não uma jornalista. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Mas a ideia era boa, aí eu já tinha, né, me separado, estava namorando uma outra pessoa. E essa pessoa tinha um primo que era designer. E aí eu me juntei com essa pessoa e falei, olha, eu não posso te pagar, mas eu tenho uma ideia, vamos junto? E aí ele aceitou fazer a revista sem cobrar nada e a gente lançou, né? Foi aí que 3 meses depois eu tinha lançado uma revista digital, porque eu não podia fazer impressa, eu não tinha caixa. Então eu falo que a minha carreira até aqui, ela veio muito pautada de coragem, de ousadia, porque quando eu tenho uma ideia e eu acredito nela, o mundo pode estar falando não, mas se eu tô acreditando nela, eu me jogo, né? E eu já fiz muitas loucuras pelo meu negócio. Eu comecei um negócio sem ter o dinheiro para fazer, depois eu criei a revista digital, as pessoas começaram a querer a impressa, eu tive que buscar uma alternativa para imprimir o exemplar, trouxe um palestrante para a cidade sem poder pagar. Então, assim, eu falo que tudo isso foi muita ousadia. Então, se a gente, ano a ano, a gente está conseguindo alguma coisa, é porque eu sou meio... Algumas amigas falam que eu sou ousada, eu falo que é um pouquinho de loucura, mas eu gosto. Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de moda. Eu trabalhava em outro ramo. Como que começou? Eu trabalhava numa empresa de vidros. Aí tudo que eu comprava uma blusinha, daí chegava no trabalho, era 12 meninas. As meninas, ai, você traz uma dessa pra mim? Aí eu levava. Aí no outro dia, você traz uma dessa pra mim? Aí eu levava. Um dia eu falei, caramba, se eu colocar 10 reais em cada uma, eu pago a minha. Aí eu falei assim, eu vou começar a trazer para elas. Comecei a levar tudo, mas eu fiquei 12 anos nessa empresa. Aí quando eu saí, falei, agora eu vou começar a vender as roupas para ver como que vai ser. Peguei, comecei a ser sacoleira mesmo, ia lá, comprava um monte de roupa, enchia o carro de roupa. Mas já tinha as minhas clientes certinhas, eu não ia assim, bater na porta pra, você quer roupa? Não. Eu pegava, já tinha as minhas clientes fiéis, então eu só mandava para elas, que eu tinha vergonha também. Não pelo fato de ser sacoleira, mas assim, de abordar a pessoa, você quer essa peça? Isso foi uns 3 anos, 2 anos, eu vendendo sacoleira, minhas amigas, algumas iam comigo buscar as roupas, até que as clientes começaram a ir no meu apartamento para provar as roupas, e meu marido tinha que ficar no quarto, escondido, esperando elas acabarem de provar as roupas. Aí ele falou assim, não tem como
ou você para, né, ou continua, monta uma loja. Aí eu falei assim, não, loja eu não vou montar. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque não, tenho uma vida mó tranquila, né, durmo até tarde, a gente viaja, eu sabia que isso ia acabar, mas eu gostava também. Mas aí eu achei o quê? Que ia ser, montei pequenininha, eu pensei o quê? Não vai ocupar tanto meu tempo, chamei meu irmão pra vir trabalhar comigo, né? Aí eu falei assim, não vai ocupar tanto tempo, porque vai ser diferente da casa da minha sogra, se eu engravidar, é só eu vou estar com o neném lá perto. Só que, graças a Deus, cresceu de uma tal maneira, né, que eu tive que aumentar, mudar lá da Parque das Américas aqui para Aquidauã. Aquidauã não era Aquidauã que a gente queria, na verdade a gente queria mais pro centro. Mas eu queria uma loja igual eu montei lá para receber as clientes, tomar um café, ficar lá a tarde inteira se quisessem. E quando a gente conseguiu achar lá na Aquidauã, eu falei, meu Deus, agora a gente cresceu, meu sonho virou realidade mesmo. Minha trajetória começou bem cedo. Para que vocês entendam como eu cheguei a Trato Feito, eu preciso entender um pouco da minha história, de quem eu sou, de quem é a Milene Nicolau. Então eu comecei bem cedo, com 13 anos de idade, já trabalhava, meu pai tinha falecido há 2 anos e não tinha outra opção. Éramos 3 mulheres em casa e tinha que ser forte, tinha que ir para a luta. E aí veio aquelas primeiras oportunidades de todo mundo, o primeiro emprego, o segundo emprego, a formação, estudo. Só que logo que eu me casei, eu me aventurei a sair do mercado. Eu trabalhava há mais de 10 anos já no mercado corporativo, dirigia uma startup em São Paulo, adquiri bastante experiência com o mercado corporativo, só que eu me aventurei a sair do mercado e montar meu próprio negócio. Cerca de 3 anos depois, nós investimos 80% do nosso patrimônio em um segundo negócio. E esse negócio foi o determinante para a gente chegar onde nós chegamos hoje. Nós quebramos e perdemos tudo. E aí, essa empresa era responsável por 80% do meu faturamento. Então, foi quando a gente olhou para o lado e falou, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu comecei a estudar o mercado. Em meados de 2015 para 2016, se falava-se muito em crise. O PIB do Brasil conseguiu ser menor que o da Índia. Era uma coisa assustadora o que vinha acontecendo no mercado, mas eu só conseguia ver oportunidade. Eu não sei explicar, falo muito de insight, né? Aquele momento, eu tive um insight, eu falei assim, é agora, porque é tanta crise, é tanta coisa acontecendo e as pessoas se afundando cada vez mais. Eu busquei oportunidade naquele momento e aí eu tive uma ideia.